Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um teste aqui com Jest, TypeScript e um mock automático aqui. Eu tô pegando uma aplicação já no meio do caminho, tá? E aí isso aqui é uma aplicação que eu vou trazer posteriormente no canal, então não se preocupe com ela aqui. Eu vou te explicar o que a gente vai testar. Eu já deixei esse teste em branco, especificamente para fazer esse vídeo aqui, e eu vou te explicar o porquê que eu vou utilizar mocks automáticos, mas dava para fazer da maneira que você quisesse fazer, beleza? Então é o seguinte, eu quero testar um controller. Esse controller tem um método só, que é o handleRequest, e ele faz algumas coisas aqui. Então eu vou testar basicamente esse método. Só que ele depende de outras duas classes aqui no caso, que seriam um useCase aqui e um presenter. Esse use case é que é a minha preocupação e a minha dificuldade e a minha preguiça em mocar essa classe aqui no caso. Porque se eu fosse fazer esse teste desse controller num cenário mais normal, assim, com classes menores, talvez eu faria os mocks, né? Eu faria os fakes de tudo aqui, né? Eu faria uma classe fingindo que é uma classe que implementa essa interface aqui e faria um outro presenter que fingindo que é um presenter que implementa essa classe aqui e aí meu teste ficaria isoladinho ali no mundinho dele, sem depender de nada. Mas nesse caso específico, se você observar essa classe aqui, que implementa essa interface aqui, que é essa daqui, a classe que eu vou injetar aqui, no caso, ela depende de várias outras classes aqui. Ela depende de um repositório, de um negócio que faz password hashing, de um JSON Web Token, no caso, e de validação. Se eu fosse mocar essa classe só para testar isso aqui, eu teria que criar mock para basicamente tudo que tem aqui. Então eu acho mais fácil utilizar o mock automático do Jest para fazer esse teste aqui, beleza? Por isso que a gente vai utilizar esse mock automático aqui. Vamos começar o teste, eu vou dar um describe aqui no caso. Lembra do nosso snippet que a gente criou no último vídeo? É esse aqui que eu vou usar agora. E esse snippet aqui, eu vou só colocar o nome do controller aqui que eu quero testar e eu vou te explicar exatamente tudo o que eu estou testando. Lembrando, eu estou fazendo esse teste dessa maneira porque eu já deixei esse teste em branco para a gente fazer nesse vídeo. Mas daria para fazer por TDD, daria para fazer antes ou depois, enfim, como você quisesse fazer. Eu só estou te explicando aqui o porquê que eu já tenho esse arquivo aqui em branco. Beleza, então criado ali, a primeira coisa que eu ia fazer era verificar, olha, o que eu quero testar? Eu quero testar esse método é assíncrono, beleza? O nosso teste já é assíncrono. E a primeira linha do método aqui, no caso, ele checa se esse parâmetro aqui foi preenchido com alguma coisa. Então, se eu recebi algum valor aqui nesse sign-in model. E esse sign-in model também tem que ter um body aqui no caso. Então, eu tenho que checar essas duas coisas. Se isso aqui tem valor e se tem um body. Se não tiver, ele vai lançar esse erro. Então, a gente já vai simular esse erro aqui agora. Só que para simular, a gente precisa instanciar o controller. E para a gente instanciar esse controller, a gente precisa também das dependências. E aí que vai entrar o mock automático. Então, vamos começar falando que should throw if model is invalid. Beleza, então se o modelo que eu recebi aqui, eu vou colocar esse nome aqui completo, senão depois esqueço. Então, isso aqui for inválido. Beleza. E aí, o que eu preciso fazer dentro desse teste é instanciar o meu controller. Então, sign in controller igual a new sign in controller. E aí aqui eu preciso adicionar as dependências do meu controller para eu poder testar o controller. Só mais um adendo aqui, o teste já está rodando aqui embaixo, tá? Então a gente já vai poder ver isso em tempo real, o que está acontecendo aqui nesse teste. Então eu preciso das dependências aqui. E aqui eu precisaria mocar alguma coisa, ou fazer um fake, ou fazer um stub, ou fazer o que eu quisesse fazer aqui para simular que é essa classe aqui que eu vou receber. Alguma coisa que implementa essa interface aqui, que é o que o meu controller depende aqui, essa interface. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso dessa classe aqui, que é a que eu quero fazer um mock automático dela aqui, né? Essa aqui, né, no caso, sign in. Então, eu vou só fazer um hackzinho aqui, ó, sign in, pro VS Code importar isso aqui automaticamente para mim, mas isso aqui não era o meu interesse, era só preguiça mesmo, beleza? Eu só quero esse caminho aqui, ó, porque eu vou precisar do caminho do módulo
da coisa que eu estou mocando aqui. Então eu vou fazer assim, jest.mock e vou passar aquele caminho do módulo. Eu já tinha copiado as aspas. Beleza. Feito isso aqui, agora eu vou falar pro TypeScript que eu tenho um mock disso aqui. Eu tenho um mock com tipo do Jest, alguma coisa mock, você vai entender aqui, que é essa classe aqui exatamente. Para fazer isso, eu vou criar uma variável aqui, ó, const sign in mock igual ao meu sign in as jest.mock, e aí com letra maiúscula, porque é um tipo. E aí aqui dentro eu vou passar o meu sign in. Beleza, criei o meu mock. Então isso aqui foi basicamente falar, olha TypeScript, isso aqui que eu estou criando é um mock, tá? É um mock da classe aqui. E aí ao invés de eu usar a classe real, que é essa classe aqui, eu vou utilizar esse mock aqui, beleza? Então aqui dentro, para eu usar essa classe, eu ia falar, olha, por exemplo, eu quero sign in use case igual a new sign in mock. Falei que eu ia usar um mock, só que, e aí eu poderia passar isso aqui, ó, deixa eu voltar, isso aqui para dentro aqui do controller. E daí já funcionaria aqui. Tá faltando uma dependência aqui, no caso, ele não importou o controller, deixa eu ver. Ele não importou o controller, deixa eu dar um reload aqui. Deixa eu pedir ele para importar. Só isso aqui já funcionaria, só que ele depende de mais uma coisa aqui, que é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, que é esse presenter aqui, né, no caso. Então eu preciso agora de um presenter, que tenha alguma coisa que tenha essa interface aqui. Então eu vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Vou dar um... Ali eu sei já que eu vou utilizar um presenter de success aqui no caso, ou seja, na hora que eu entregar, eu vou entregar, se passar por tudo corretamente, eu vou entregar um valor 200, né, um status code 200. Então esse mock aqui nessa aplicação, eu sei que ele chama generic, deixa eu colocar, new generic success presenter, beleza? Isso aqui é simplesmente uma classe que vai formatar os valores para entregar para o view aqui, beleza? Então eu vou deixar ela aqui, eu só importei ela aqui, porque eu preciso disso daqui. A gente pode até abrir ela aqui para você ver, ó, é simplesmente uma classe que tem uma resposta de status code 200 e algum body aqui, beleza? É essa classe agora que eu vou fazer o mock aqui. A mesma coisa disso aqui, então jest.mock, o caminho do módulo, beleza? Aqui é a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou chamar isso aqui só de presenter. Isso aqui vai ser generic, não sei o que lá, isso aqui. E aqui eu vou passar isso aqui. Só que aqui eu tenho que passar um tipo também, que é esse mesmo tipo que está aqui no meu controller. Aqui. Que é esse tipo aqui. Beleza. Deixa eu colocar. E agora eu tenho que importar esse aqui e passou uma aqui. Beleza, agora criado o meu presenter, mock no caso, a mesma coisa aqui. Só que eu vou precisar fazer uma outra coisa aqui. Presenter, mock, eu vou colocar mock aqui também. Igual a new presenter, mock. Beleza, e aqui faltou o mock, que eu editei ele em cima, e aqui vem o meu presenter, mock, beleza? Só que é o seguinte, isso aqui foi eu coisei errado aqui, o P era maiúsculo, beleza, agora sim, ó, não temos nenhum erro, mesmo eu não importando, não criando mais nenhuma dependência dessas classes. Você vê que essa sign-in mock aqui, ela depende de várias coisas, mas por eu ter passado por um mock do Jest automático, ele não vai, eu não vou precisar colocar essas dependências aqui. Beleza, feito aqui, uma coisa que eu preciso fazer aqui, não posso esquecer, é o seguinte, eu preciso também dar um tipo aqui um pouquinho diferente desse tipo aqui. É parecido, mas uma letra diferente. Aqui eu vou colocar as jest.mocked, no caso, tem um D no final. E aqui eu vou falar que é a minha sign in. Beleza. E aqui embaixo, mesma coisa, só que aqui vai ser desse tipo aqui. Beleza? Pronto. Toda vez que eu for utilizar esse controller, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, é mais prudente que a gente mova isso para uma função.
Então, vou chamar isso aqui de SUT Factory, no caso, e eu vou começar a utilizar a nomenclatura de SUT aqui mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora que eu fizer isso aqui, agora eu vou retornar aqui, ó, tudo isso aqui no objeto, falando que vou retornar isso aqui como meu SUT, no caso. Vou retornar isso aqui e isso aqui. Beleza? O que ficou de errado aqui? SUT. Ah, isso aqui ficou errado. Na verdade, nem era assim que era para eu fazer. Na verdade, era aqui que era para eu colocar SUT. Pronto. E aí aqui o retorno vai ser um SUT aqui. Tem alguma coisa errada aqui que eu não estou percebendo. Const SUT igual new SUT, just, const controller. Ah, tá, porque eu mudei o nome do controller aqui, não mudei ali, beleza. Esse use case eu mudei de nome em algum lugar. Eu não puxei ele aqui. Ué, eu não puxei ele aqui. Vamos criar ele aqui. Então, const sign in use case igual a new. Eu não sei por que eu não copiei isso aqui. Vou copiar essa parte de cima aqui para andar mais rapidinho. Vou colocar ele aqui, vou chamar isso aqui de... Ah, entendi o que eu fiz aqui. Eu fiz alguma besteira aqui, eu troquei os nomes aqui, ó. Eu coloquei... Nossa, eu fiz uma bagunça aqui. Coloquei meu SUT aqui como sendo sign in mock, sendo que é esse aqui. E isso aqui, na verdade, é o meu controller. O new sign in controller. Né? Beleza? E isso aqui vem pra cá e recebe isso aqui. Acho que eu tava piorando as coisas aqui. Isso aqui pra cá. Agora sim. Então agora pra gente testar, a gente não precisa mais fazer isso aqui tudo. A gente pode usar essa factory aqui. Então, const SUT igual a SUT.factory. Aliás, não é ponto, né? Factory. Beleza. Então agora eu já tenho o meu SUT, eu posso fazer o teste aqui. Deixa eu ver se meu teste está executando ainda. Está executando e está passando, na verdade. Porque eu não fiz teste de nada, né? Então aqui eu vou fazer um await SUT.handle request. E aqui eu tenho que passar alguma coisa. O TypeScript não vai deixar eu mandar uma requisição inválida aqui no caso. Ó. Ah, agora ele deixou. Perfeito. Então, olhando aqui, a gente vê que a gente recebeu o nosso erro que a gente queria, Request Validation Error. Só que o nosso teste está falhando porque no teste a gente não falou o que a gente esperava, esse Request Validation Error. Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer isso aqui desse jeito. Ó. Vou criar uma variável de error. Vou fazer um try aqui nesse teste. E aí, se falhar, eu vou fazer um catch do meu request error e vou falar que o meu error é igual ao meu request error. Beleza, agora eu tendo essa variável de erro, eu posso fazer um expect error.name .to be. Eu não lembro qual que era o nome, acho que é request validation error. Beleza, é esse erro que eu quero. E eu vou pôr também a mensagem status code aqui, só para ficar mais completinho. Então, eu vou colocar assim, error.message, eu não lembro qual que era. Então, a gente desce aqui, invalid request. Beleza. E o status code, né? Status code vai ser 400, beleza? Voltando, 400. Beleza, então agora nosso primeiro teste foi criado com mocks automáticos aqui e está passando o nosso teste. Agora a gente precisa continuar fazendo os testes que a gente precisa fazer. Vamos ver o que é o próximo teste aqui. Isso aqui a gente não precisa por enquanto, se a gente precisar a gente abre, isso aqui também não. A gente está focando no controller. Então, o controller, ele está checando, fazendo uma outra checagem, porque aqui ele checou se a requisição chegou aqui com body, né? Se a requisição chegou aqui com body, ele vai checar se a requisição tem um e-mail e tem um password, beleza? Essas checagens aqui geralmente acontecem porque quando a gente chama alguma coisa muito fundo, assim,
num objeto costuma lançar um erro. Então eu já faço essa checagem aqui. Nas versões mais novas do JavaScript, você consegue utilizar uma interrogação aqui no caso, beleza? Eu até esqueci o nome aqui agora desse operador. Mas aqui eu estou fazendo a checagem. Então eu vou checar se tem um e-mail. Se não tiver um e-mail ou um password, a gente vai lançar esse erro unauthorized error missing email or password. Então, voltando aqui, mesma coisa, vamos continuar o teste. Eu vou copiar isso aqui, duplicar isso aqui rapidão, e vou falar, deve lançar if email or password is empty. Beleza, e aqui eu vou mandar um body, né, no caso, que a gente precisa, body. Aqui um e-mail vazio. Depois a gente reseta e faz com a senha. Eu vou colocar um 2 3 aqui na senha. Beleza. Não lançou... lançou sim o erro. Lançou o erro incorreto que eu queria. Eu queria esse erro aqui. Beleza, então voltando aqui, colocando o erro. Vai dar um erro na mensagem, beleza. Então pelo menos a gente já viu o teste falhando. Essa mensagem. E agora o status code é 401, unauthorized. 401, beleza? Voltando, tá passando o nosso teste. Então aqui agora eu vou só duplicar isso aqui e fazer a mesma coisa com o... Eu vou só zerar essa variável aqui, ó, undefined. Esse é um dos poucos casos onde você precisa zerar uma variável aqui, no caso. Porque eu não sei, às vezes não cai aqui e aí vai dar... De todo jeito vai falhar aqui, né, o teste. Mas eu tô zerando aqui só por garantia. Então aqui eu vou colocar um e-mail, 1, 2, 3... E vou tirar o password e tem que dar o mesmo erro. Então, em teoria, já está passando. Já está passando esse teste. Se eu pôr um aqui, para você ver, ó, já falhou lá. Beleza. Então, a gente testou essa parte aqui inteira, né? A gente testou isso aqui tudo. Agora, é mais simples, né, no caso. Porque agora a gente só precisa saber, olha, esse use case, método verify, foi chamado com esses valores aqui? Foi. Beleza? Esse presenter foi chamado com esse JWT token aqui? Foi. Beleza. Finalizamos aqui o nosso teste. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. No caso, a gente fez também no último vídeo esse snippet, lembra? Beleza. It should call. Qual que é o nome aqui? Use case. Verify once and with correct values. Beleza. E daí a gente vai fazer a mesma coisa aqui do comecinho. Voltando aqui. E a gente vai fazer um await sut.handleRequest. E eu vou passar uma requisição que tem um body. Eu vou passar correta aqui agora. Então body. Tem um e-mail@email.com e tem um password. 1, 2, 3, beleza. Então eu já estou fazendo uma requisição correta para eu saber se essa classe aqui, ó, que é essa dependência aqui, foi chamada uma vez. Vamos fazer. Para eu saber isso, eu vou ter que usar isso aqui, o meu mock. Lembra que eu já estou retornando aqui. Então é isso aqui que eu preciso. Para eu pegar isso aqui, eu posso vir aqui, falar signing use case, beleza? E daí aqui embaixo eu falo expect signing use case, mock, né, no caso, ponto verify to have been called times. Tava certo ali já. Uma vez, ele deve ter sido chamado uma vez. Beleza, tá passando. Se eu colocasse 2 vezes, não foi chamado 2 vezes, então falhou o teste. Beleza, agora eu preciso saber se ele foi realmente chamado com isso aqui, ó. Esse trecho aqui, você está vendo aqui no controller, que é o body que eu estou mandando aqui. Então, estou mandando esse body aqui, que é esse valor aqui. Então, to have been called with. To have been called with. Aqui. Que é esse, com esse valor aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza.
E pronto, nosso teste está passando. Deixa eu mudar aqui o valor só para a gente ver ele falhando. Beleza? Falhou. Então, esse método do controller foi chamado corretamente, com os valores, foi chamado uma vez com os valores corretos. Então, daqui eu já passei. Agora eu preciso saber o meu presenter. E aqui tem meio que uma pegadinha aqui no caso. Esse presenter, ele depende do retorno dessa use case aqui. Então, você vê que eu vou precisar das duas dependências aqui nesse teste, porque eu preciso saber o retorno aqui, para depois chamar esse, para saber se isso aqui foi chamado com o retorno desse aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Daria para fazer de outro jeito também, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar should call presenter, pera aí, deixa eu apagar aqui, should call presenter once and with correct values. Beleza? Aqui eu vou precisar do meu presenter. Mock, né, no caso. Eu esqueço da palavra mock toda vez. Beleza. Só que antes de eu chamar o SUT, eu tenho que informar, eu tenho que mocar o retorno desse teste aqui, porque lembra que eu preciso saber se esse presenter for chamado com o retorno desse use case. Então, para eu fazer isso, eu vou mocar o retorno desse use case. Então, sign in use case mock .verify.mock implementation once, não é implementation no caso, ele é uma promise, né, no caso, aqui, que é esse verify aqui, ó, você vê que ele é uma promise, então ele resolve com algum valor, então eu vou mocar o valor resolvido, então mock resolved value once, e aqui eu vou falar que ele vai resolver com, sei lá, pode ser, ali eu sei o que é o retorno ali, então já vou te explicar aqui. Ele retorna um token, o TypeScript já ia ajudar também. E ele retorna um refresh token, então CBA aqui no caso. Beleza? Então, aqui, o que está acontecendo? Só para você entender que esse aqui pode ser mais confuso. Aqui eu vou chamar o meu SUT. Eu sei que eu vou chamar de dentro do meu SUT, a gente já testou isso antes aqui, eu sei que eu vou chamar esse método verify aqui do use case, que é uma dependência do controller. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui precisar saber qual que é o retorno desse use case aqui. Eu precisaria saber, se fosse na realidade, para eu poder saber se o presenter foi chamado com o retorno disso aqui. Para eu fazer isso, ao invés de eu tentar burlar o sistema, tentar buscar algum retorno de algum lugar, eu vou simplesmente falar, olha, se o meu use case retornar isso, o presenter tem que ser chamado com esse valor aqui, beleza? Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Aí aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o meu SUT para executar o método, e aí agora que eu vou fazer um expect. Então expect o meu presenter, .response, que é o método que eu estou testando, to have been called times, que eu preciso saber se ele foi chamado só uma vez, beleza, foi chamado, então se eu colocasse 2 aqui tem que falhar, beleza, e eu quero saber se ele foi chamado com esse valor, que é o valor que eu estou passando aqui no controller, né, é o valor inteiro que eu estou passando aqui, então beleza, então aqui ó, eu vou testar, aliás, né, nem aqui, eu vou duplicar isso aqui, to have been called with, no caso, e aí o meu token aqui. Então vou pegar isso aqui, beleza. E aí voltando, nosso teste está passando. Então é basicamente isso que eu ia testar aqui. Deixa eu só mudar para a gente ver falhar, beleza, tá falhando. Agora, eu não vou fazer esses testes aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com 2 horas, no caso, já está bem longo. Mas agora eu testaria coisas assim, ó, interessante testar isso também. Imagina, por exemplo, se o meu use case lançar algum erro. Porque de dentro do meu verify, do use case, pode ocorrer algum erro. Se isso aqui lançar algum erro, eu deveria saber no meu teste, tá? Então isso é bom testar também. Se o presenter, por exemplo, lançar um erro, eu deveria também lançar um erro aqui desse controller, beleza? Então isso é interessante também testar. Mas eu não vou fazer esse teste, como eu te falei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!